Olá, pessoal! Então, nós vamos começar hoje nossa quinta aula de estudos da ordem internacional. Faltou abordarmos a extradição e também a diferença entre asilo e refúgio. Só resgatando um ponto que deixamos para o final da aula passada, mas que eu acredito que eu tenha mencionado, mas só para a gente fechar, né? Nós estávamos ali dentro daquela unidade ainda sobre os sujeitos de direito internacional, nos debruçamos sobre o Estado, vimos que é muito importante entendermos a tutela que o direito internacional exerce sobre os elementos do Estado, e aí com relação ao elemento subjetivo, que seria na nossa acepção jurídica a nacionalidade, nós fizemos uma contraposição entre, né, a partir da identificação de quem é nacional e de quem não é, depois da contraposição entre, nesse domínio de quem não é nacional, a nova lei de imigração e o antigo Estatuto do Estrangeiro. E aí vimos aí toda a disciplina da nacionalidade, percebendo que é uma prerrogativa do Estado estabelecer os critérios de reconhecimento de quem é seu nacional e também de atribuir ali, né, enfim, o tratamento que ele considerar conveniente sobre quem não fazendo a ressalva de que esse olhar tão muitas vezes discriminatório, ele até é criticado pelo direito internacional, pelos internacionalistas com essa vertente mais voltada para os direitos humanos, para o direito internacional dos direitos humanos, que entendem que a condição humana em si já gera uma perspectiva de universalidade suficiente para nós não nos apegarmos em certas artificialidades, né, que constituiria esse mito de um nacional mais afeito às prerrogativas do Estado, mais condicionado ou, digamos, insuscetível a um bom tratamento pelo Estado, a uma proteção pelo Estado, e aquele que é totalmente estranho, muitas vezes considerado lá nos manuais de direito internacional privado como um alienígena. Então, houve, assim, uma ótima recepção da nova lei de imigração, que muda, assim, o paradigma, né, do tratamento desse agora migrante, conferindo um tratamento mais humanitário, em detrimento daquela quase lei de segurança nacional, que era o Estatuto do Estrangeiro, do Estranho, a Lei 6.815 de 1980, que foi inclusive elaborada, aprovada aí no âmbito do regime ditatorial no Brasil. E para nós fecharmos então a disciplina, né, da nacionalidade, faltou falar, eu acho que falei no finalzinho, mas vou resgatar a perda da nacionalidade. Então vimos quem é o nacional, né, o tratamento até a extradição ali de quem não é, e vamos falar da perda de nacionalidade. Então ainda o instrumento constitucional, né, a norma constitucional é a nossa referência máxima, a própria lei de imigração nos remete a ela. Então, para a gente entender quais são as possibilidades dessa perda aí de nacionalidade, vamos ter que nos dirigir ao artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, que fala que justamente, né, com relação ao brasileiro naturalizado, aquele que tem a nacionalidade derivada, como nós vimos, é necessário uma sentença transitada em julgado que identifique ali algum ato, né, algum lesivo à ordem pública, à segurança nacional. E é muito importante, então, essa sentença transitada em julgado. Eu me recordo que uma vez até foi objeto de avaliação numa prova da OAB, que eu não considero nenhum conteúdo de direito internacional, né, a questão de como, então, esse naturalizado poderia reaver a sua nacionalidade, né? E aí a resposta era uma ação rescisória, que considera até um conteúdo de processo civil, né? Porque você precisaria anular essa sentença transitada em julgado. E observamos também com relação ao brasileiro nato que se ele adquire outra nacionalidade, ele perde, por naturalização, ele perde a nacionalidade brasileira. Então, como eu havia colocado desde o início, só pode haver esse acúmulo de nacionalidades quando essas nacionalidades são sempre adquiridas de forma originária. Então, se você se naturaliza em outro país, a princípio você perde a sua nacionalidade, tá? Nacionalidade brasileira, salvo se você está se naturalizando movido, né, por uma necessidade de usufruir, de fruir de algum direito ou garantia individual, que hoje o STF até entende também que os direitos sociais estariam englobados aí nessa possibilidade. Então essa ressalva é como se você dissesse assim, se justificasse, olha, não é que eu queira, né, me desfazer da minha nacionalidade, continuo com esse sentimento nacionalista, né,
e voltado para o meu país, mas estou sendo obrigado para poder ter melhores condições de vida aqui na localidade onde me encontro, de me naturalizar. E aí pode haver a manutenção ainda da sua nacionalidade. Vamos agora voltar para aquela perspectiva ainda do tratamento, portanto, atribuído ao migrante. Só que a gente sai daquele terreno, daquelas, né, das saídas compulsórias, da regulamentação sobre saídas compulsórias. A gente viu que, de modo geral, houve um ganho, né, nessa perspectiva da nova lei de imigração, de um tratamento mais humanitário atribuído ao migrante, porque essa saída ela é quase que excepcional, né, em última instância. Primeiro que ela precisa ser extremamente fundamentada, há balizas, diretrizes claras que devem fundamentar, né, a determinação aí de retirada desse imigrante do nosso território. Inclusive, há uma determinação na lei que o Brasil deve se esforçar para viabilizar a manutenção desse imigrante, inclusive lá no caso da deportação, se ele não se encontra com a documentação adequada, agora dá um prazo a ele, comunicado à Defensoria Pública da União, que o auxilia para regularizar essa documentação. Não é só aquela identificação, né, criminalizadora, assim, de criminalização. Ah, então não está, vamos retirá-lo, tá, como era no Estatuto do Estrangeiro, tá bom? Que é quase que era digamos assim, uma vontade, né, de retirar já predisposta no Estado, né? Uma coisa um pouco, digamos assim, resistente à permanência, uma postura mais resistente à permanência desse migrante. Então, essas eram formas de retirada compulsória que receberam uma reformulação com base na nova lei de imigração. Os estándares, muitas vezes, que seriam limites aí, que justificariam realmente a retirada, estariam em maior diálogo com os crimes de lesa humanidade, com o Estatuto do Tribunal Internacional, né, do Tribunal Penal Internacional. Então a gente vê que, na verdade, é um documento mais com uma vertente internacionalista propriamente e humanitária. E ficou faltando a questão da extradição, que justamente está aí no capítulo 8º da nova lei, nas medidas de cooperação. A gente até observa que não vai estar lá no âmbito dos mecanismos de retirada compulsória, né, obrigatória desse migrante. Por quê? Porque, a princípio, justamente esse imigrante pode não ter cometido nenhum ato lesivo, nenhum crime até no Brasil, em qualquer outro país do qual ele vai ser extraditado, mas as premissas ali, os fundamentos da extradição são seriam basicamente a cooperação internacional e o combate à impunidade, né, no âmbito internacional. Por quê? Porque às vezes um determinado criminoso internacional pode cometer um crime em um determinado país, já se valer dessa possibilidade da não aplicação da jurisdição em outro e se evadir daquele país onde ele cometeu o crime, né, e se refugiar em outro e fica ali impune. Então foi uma tentativa da comunidade internacional de responder a isso e estabelecendo, né, o fundamentado, orientado por uma vontade de cooperação, uma predisposição de cooperação internacional. Então, justamente a extradição vai estar aí no capítulo da cooperação, das medidas de cooperação na nova lei de imigração, a partir do artigo 81. Se não me engano, já tinha colocado até no slide que eu disponibilizei para vocês. E então, na nova lei de imigração, a extradição está ali, né, disposta nos artigos 81 e seguintes. E se nós formos comparar com a antiga regulamentação, nós teríamos o artigo como base, né, o artigo 77 da Lei 6.815 de 80, o Estatuto do Estrangeiro. Então a gente já pode observar algumas mudanças aí, tá? De qualquer forma, a fundamentação ela se mantém. Primeiro seria, né, na verdade não a fundamentação. Fundamentação seria a perspectiva da cooperação e o combate à impunidade internacional. Agora que a gente vai, e também que se mantém, né, como de certa forma capazes de terem originado esse instituto. Mas agora a gente vai falar da questão dos requisitos.
diferente da fundamentação, né? Fundamentação, cooperação e combate à impunidade no âmbito internacional. Agora, a questão dos requisitos que também se mantém. A princípio, é necessário um tratado internacional, né, entre os estados que estabeleça ali o compromisso de extradição e as condutas que ensejariam a extradição. Normalmente esse tratado nos lembra que esse compromisso de extradição não seria assim um cheque em branco. Qualquer conduta ensejaria uma extradição nesse processo de cooperação. Os estados eles vão determinar por esse tratado quais condutas levariam, justificariam a extradição. Se não houver o tratado de extradição, outro requisito é o compromisso de reciprocidade. Quando o Estado diz, olha, nós não temos um tratado celebrado, mas nessa situação específica eu extradito esse indivíduo e você se compromete, ao vivenciarmos uma situação semelhante com o nacional do meu povo, uma pessoa que tenha cometido um crime, né, no meu país, esteja no seu território, você também o extradite para mim. Que não estabelece aí uma relação de continuidade constante, mas pontual, numa dinâmica de reciprocidade. Então, tanto os elementos de fundamentação como os requisitos que viabilizam a extradição não foram alterados, se mantêm, dizem respeito à própria natureza do Instituto. Mas algumas, né, digamos assim, regras ou demandas atinentes ao Brasil com relação à viabilização da extradição, aí sim nós temos uma dinâmica de regulamentação um pouco diferente hoje com base na lei de imigração. E a gente pode observar aí a partir do artigo 81 da nova lei, tá? Eu acho que o que é importante a gente analisar, isso, de certa forma, continua configurando o Instituto no Brasil, é que sempre que o Brasil ele for competente para julgar, ele não vai extraditar, tá? Então, isso é uma regra geral que, de certa forma, aí vai nortear o Instituto. Sempre que o Brasil que ele for considerado, né, pelas suas próprias regras, pela sua lei, competente para julgar, ele não vai extraditar. E isso, de certa forma, também fecha o ciclo sobre a proibição da extradição do brasileiro nato, porque o Brasil não permite a extradição do brasileiro nato e pode-se pensar, bom, mas e aí ele vai julgar, então, esse brasileiro nato? Não, esse brasileiro nato vai cometer um crime no outro país, vai voltar para o Brasil e vai permanecer impune? Sim, se nós analisarmos as regras lá do direito penal, né, que seriam as, digamos assim, exceções ao critério da territorialidade com relação à consubstanciação da competência brasileira para julgar, a nacionalidade é um elemento, né? Sempre que for brasileiro, aquele que tenha cometido o crime, mesmo que esse crime não tenha ocorrido no território brasileiro, o Brasil é competente para julgar. Então, ele não é extradito brasileiro nato e mesmo assim o brasileiro nato não necessariamente ficaria impune, tá? Então, de certa forma, a gente observa esse requisito aí, né, essa orientação, melhor dizendo, de que o Brasil, ao se considerar, de acordo com a sua legislação interna, competente para julgar, ele não vai extraditar. E outra questão muito importante é a perspectiva mesmo da legalidade, porque a gente precisa reconhecer aquela conduta também no nosso ordenamento jurídico como crime e elementos de garantia aos direitos humanos também são levados em consideração aqui, dentro desse marco de legalidade, ou seja, esse indivíduo não pode ser extraditado para ser, digamos assim, julgado por um tribunal de exceção, né? Uma perspectiva ali que tenha sido estabelecida só para ele, ou por crimes políticos. Então, o Brasil estabelece algumas restrições para a dinâmica de extradição e condicionantes que justamente moldam esse instituto no âmbito aí da proteção também às garantias individuais, aos direitos humanos. Vocês sabem que houve muita polêmica no tocante a
não extradição do César Battisti ainda no governo, né, Lula-Dilma, e isso foi depois, né, digamos assim, revertido no governo atual. E muito se questionou, olha, mas o STF mesmo identificou que não tinha sido, na verdade, um crime político, e aí mesmo assim o governo federal não aceitou, né, não determinou a extradição. Enfim, o STF havia determinado que aquela conduta do César Battisti não se enquadrava no âmbito de crimes políticos, então poderia ser passível de extradição, mas mesmo assim o governo federal não manteve, né, o asilo político que havia sido dado a ele, reconhecendo uma perseguição política, e não autorizou a extradição. Tem dois elementos aí. Um deles, e que diz respeito à sistemática, né, das relações internacionais, que eu acho que eu devia falar quando a gente começou a trabalhar sujeito de direito internacional, mas se eu não falei, eu vou voltar a isso, que é o seguinte: no tocante a esses institutos que dizem respeito à relação entre Estado e sociedade internacional, quem tem a última palavra é sempre o executivo. Então, a gente vai ver isso também no processo de internalização de tratados internacionais e os momentos de vinculação do nosso ordenamento jurídico às diretrizes internacionais. As manifestações de vontade decisivas, os processos de, né, digamos, negociação, de realmente condução daquela norma para que ela seja uma norma válida também no âmbito nacional, vão ser sempre desencadeados e digamos, conduzidos principalmente pelo poder executivo, no âmbito aí das funções do Estado. E com relação a todas esses institutos que a gente está vendo agora, sempre a última palavra é do poder executivo. Então, mesmo que o STF ele tenha uma participação aqui na perspectiva da extradição, ele diga, olha, tal pessoa pode ser extraditada. A última palavra é do presidente. Então, apesar de ter havido um ruído aí na relação entre o judiciário e o executivo, o STF e o poder executivo, naquele momento em que foi negada a extradição do César Battisti, não ocorreu uma ilegalidade, nenhuma irregularidade. Normalmente havia essa confluência, né? O STF dizia que era possível extraditar, o executivo extraditava. Nesse caso específico, uma série de questões, proximidade da época do ministro da Justiça, Tarso Genro, com o próprio César Battisti. Tarso Genro já havia concedido o asilo político ao César Battisti, e houve também um parecer ruim da AGU na época, questionando o julgamento que tinha ocorrido na Itália com relação ao César Battisti. Isso, né, gerou aí uma má vontade muito grande de ver, até analistas até que apoiavam César Battisti com relação à medida do executivo, mas de qualquer maneira aquela atitude do executivo de, mesmo com um parecer favorável à extradição, de não extraditar, isso não incorria em nenhuma ilegalidade, tá? Existe aí, no âmbito da condução das relações internacionais, um protagonismo dentre as funções do Estado do Poder Executivo. A gente vai ver isso também no tocante à internalização dos tratados, como eu falei. Os momentos cruciais que vão ensejar realmente vínculos e responsabilidades para o Estado vão ser conduzidos, determinados pelo Poder Executivo. Mesmo que esses tratados tenham que passar no Congresso Internacional, Congresso Nacional, isso não vai gerar obrigações para o Estado de imediato, tá bom? Isso tem a ver aí com o nosso posicionamento dualista, que nós vamos estudar mais adiante. Então, quando a gente observa, tá? E aqui eu estou analisando a lei de imigração, que eu já falei, né? Que vocês devem também se apoiar, recorrer a ela. A gente pode observar aqui que não se considerará a extradição quando o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Como eu falei, o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Só o naturalizado. O naturalizado pode ser, está na Constituição Federal. O naturalizado pode ser extraditado se o crime ao qual, né, que está sendo atribuído a ele foi cometido antes da naturalização ou tráfico de drogas, qualquer tempo.
E eu vou fazer aqui também, acho que é bom sempre voltar a isso. Eu vou fazer uma observação, tá? Que a gente vai analisar um pouquinho depois, quando for falar da Corte Internacional de Justiça e depois de Direitos Humanos, sobre o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, que o Brasil faz parte, o Brasil aderiu, ele estabelece o Instituto da Entrega. E aí, no caso, cabe ao Brasil entregar um brasileiro nato à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Isso seria inconstitucional? Isso seria, né, possível? Isso é mesmo que extradição? Não. O que não pode ser feito com relação ao brasileiro nato é a extradição. Agora, a comunidade internacional, e isso vai estar até no próprio texto lá do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que a comunidade internacional permite mesmo a brasileiros nacionais de nacionalidade originária, brasileiros natos aqui no caso, é a entrega. E a entrega seria para um tribunal internacional. Então, existe a concepção de que, como nós ratificamos esse tratado que regulamenta, né, que estabelece o Tribunal Penal Internacional, compartilhamos dessa jurisdição, é como se indiretamente nós estivéssemos também julgando a perspectiva da jurisdição internacional. Não é universal, é a jurisdição internacional. Então, o Brasil também estaria julgando. Então, a gente pode entregar, não extraditar, tá? Que é um ato específico que você está entregando para uma jurisdição individual, unilateral. Aqui você pode entregar para um tribunal, o único que, né, no qual a gente se comprometeu a entregar realmente brasileiros natos é o Tribunal Penal Internacional. Já a extradição seria justamente você conceder essa possibilidade de julgar o brasileiro nato a um país, tá? A uma soberania nacional. Isso é proibido, não é possível. Entrega para tribunal, jurisdição de tribunal do qual você também faça parte. Aí sim o brasileiro nato pode até ser entregue. Extraditado, não, que seria para, né, uma jurisdição de um Estado pontual unilateralmente, que ele vai exercer essa sua jurisdição autônoma unilateral. Isso é vedado ao brasileiro nato. Então, nós temos essa primeira disposição aí, né? O indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato não pode ser extraditado, ele pode ser entregue para ser julgado por uma jurisdição internacional do qual nós façamos parte, para um Tribunal Penal Internacional, no caso. O fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente. Então, não pode ser. Então, a perspectiva da legalidade é importante aqui, tá? Então, da tipicidade, da legalidade, tem que ser crime no Brasil e no país que estiver julgando. Não pode se tratar aqui de uma disciplina de exceção. Tá? O Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando, como eu falei. Aí é uma orientação geral de que sempre que o Brasil se reconhecer competente, ele não vai admitir, portanto, a extradição. A lei brasileira impusera ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. Segundo o antigo Estatuto do Estrangeiro, era 1 ano. Agora a gente já aumentou 2 anos. Então, na verdade, é um pouquinho mais garantista, né? 1 ano era muito pouco, então 2 anos, tem que ser pelo menos uma pena imputada por pelo menos 2 anos, tá? Segundo a nossa lei, não a lei, né, estrangeira, segundo a nossa lei. Tem que ser pelo menos uma pena mínima de 2 anos. O extraditando estiver respondendo ao processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Aquela discussão da nossa competência, tá? A punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou do Estado requerente. Tá? Se não for mais passível, né, de ser julgado efetivamente por aquele crime, então não pode extraditar. O fato constituir crime político ou de opinião, outra base fundamental. Inclusive, a gente concede o direito de asilo no caso de crime político. Seria uma contradição, né? Você ter como orientação aí até constitucional o dever de conceder asilo por uma perseguição política e você extraditar
esse indivíduo pelo cometimento de crime político. Então, seria aí uma contradição com relação aos elementos previstos de garantia no âmbito constitucional brasileiro. E aí, portanto, né, a extradição nesse caso também não é permitida. Só que a gente tem aqui uma nova previsão para aclarar esses critérios, que diz o seguinte. Deixa eu só ver. No parágrafo 4º, tá, do próprio dispositivo aí do artigo 82 ainda, a gente tem agora a seguinte disposição. O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político o atentado contra o chefe de Estado ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo. Então, a gente já viu que né, digamos assim, esse limite das condutas, que são aquelas consideradas de lesa humanidade, também de competência do Tribunal Penal Internacional, acabou sendo, né, uma base fundamental para a gente estabelecer essa possibilidade de reenvio, de entrega voluntária ou não desse migrante, né, para o país que está solicitando. E isso tem muito a ver com o caso do Cesare Battisti, porque, se não me engano, o relator, que era o ministro Lewandowski, chegou a autorizar, né, a extradição e disse na época que não era considerado crime, digamos assim, crime político o que o Battisti havia cometido, que inclusive poderia ser considerado um crime de lesa humanidade. Então, e mesmo assim, o executivo não o extraditou. Então, eu acho que essa disposição aqui do parágrafo 4º se adapta aí a esse tipo de posicionamento, né, do Judiciário e do STF, que vem se consolidando desde o caso também do Cesare Battisti, tá? Bom, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, ele vai julgar a procedência ou não da extradição. Não é que ele vai julgar o ato cometido pelo indivíduo, cuja a extradição está sendo solicitada. Isso é um fato importante. Ele não deve dizer, não, mas realmente ele foi lá e matou, ele estava presente nisso. Ele não é um tribunal que vai julgar a conduta desse indivíduo cuja extradição está sendo solicitada. Ele vai analisar se aquele pedido de extradição está em conformidade com a nossa legislação, segue esses requisitos, né? Enfim, se nenhuma dessas excludentes se aplicaria, se não é crime político. E um elemento fundamental, se aquela pessoa cuja extradição está sendo solicitada é a que realmente está lá em território nacional, é o princípio da identidade. E é isso que ele faz. E aí, conferindo, né, a possibilidade de extradição, diz, olha, a gente então analisou e é possível extraditar, mas a última palavra cabe então ao presidente da República, tá? Isso é importante. E há a possibilidade de prisão, tá? Essa prisão cautelar, que a gente viu que também foi atribuída ao Cesare Battisti, isso está em todos os dispositivos, né? Está presente no dispositivo da própria lei. E nós temos também um elemento importante, que seria a possibilidade de haver diferentes demandas pela extradição por diferentes países. E aí tem também a solução aqui conferida pela nova lei de imigração. Então, nós temos no artigo 85, né? Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. Em parágrafo 1º, em caso de crimes diversos, terá preferência sucessivamente o Estado requerente em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira. Inciso segundo, o Estado que, em primeiro lugar, tenha pedido a entrega do extraditando se a gravidade dos crimes for idêntica. O Estado de origem ou, em sua falta, o domiciliar do extraditando se os pedidos forem simultâneos, tá? Então, a gente tem aí umas regras supostamente de desempate, tá? E também há uma preocupação muito grande do Brasil
com relação ao tratamento que vai ser conferido a esse indivíduo, né, que sofreu a extradição depois, né, dele já deixar o território brasileiro, há condições que são atribuídas aí, né, ao Estado que está requerendo a extradição. Então ele vai ter que ser julgado pelo crime que realmente foi objeto do pedido de extradição, senão seria uma fraude à extradição, né? Ele não vai poder ser julgado por um crime de exceção. E ele também não vai poder ser submetido a uma pena privativa de liberdade superior a 30 anos, segundo aqueles critérios já estabelecidos no nosso próprio, né, Código Penal, tá? E, enfim, então eu acho que esses são os elementos principais, tá? Essas disposições que eu falei, né, que são atribuídas ao Estado requerente, estão lá no artigo 96. Então, né, você tá fácil acesso aqui para vocês. Vocês podem observar no artigo 96 da legislação, que diz: não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o compromisso de não submeter o extraditando à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição, computar o tempo de prisão, que no Brasil foi imposta, sim, né? Também essa questão de computar o tempo de prisão que ele já cumpriu no território nacional. Comutar a pena corporal perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, tá? Respeitado o limite máximo de 30 anos, como eu falei, né? Não pode ser nenhuma pena de exceção e tem que ser observado o limite aí de 30 anos. Não considerar qualquer motivo político para agravar a pena e tal, tá? Então, esses foram os principais dispositivos com relação à discussão da extradição. Depois vocês podem dar uma olhada na legislação, tá? Isso com relação também a todos os outros institutos que a gente analisou, porque agora eu gostaria de já passar para a diferença entre asilo e refúgio, que aí seriam institutos um pouco distintos, que seriam, em última instância, garantias para esse migrante, não necessariamente, né, retirada voluntária, né, ou obrigatória e mais punitiva, tá, com relação à lei de migração. Bom, então vamos passar para essa última fase aí, essa última disposição, que seria diferenças entre o asilo e o refúgio. Como a gente já havia, acho que, mencionado em uma dessas aulas, o asilo é um instituto, né, latino-americano, basicamente. A gente reconhece, e acho que isso eu falei por conta do link que a professora Deise Ventura também faz naquele vídeo pequeno, né, que eu deixei para vocês. O que acontece? Em razão das reiteradas instabilidades políticas, momentos, né, de instabilidade política vividas pela nossa região latino-americana, o que acontece é que o Brasil, a América Latina em geral, se tornou um pouco especialista aí, né, na dinâmica de dar, né, salvaguardas àqueles perseguidos politicamente, em razão de, muitas vezes, não só rupturas constitucionais, não isso, mas às vezes, né, por dinâmicas mesmo digamos assim, tentativas até dessas rupturas ou de golpes, enfim, né, mecanismos persecutórios ou politização aí no próprio poder judiciário com relação a lideranças, né, enfim, que ocupem cargos políticos e etc., ou quaisquer outras pessoas, mesmo da sociedade civil, que, por exemplo, façam parte, como aconteceu muito na época do regime militar, né? Nós tivemos muitos ativistas, integrantes de grupos de esquerda que buscaram asilo em outros países com receio dessa nova fase e de sofrerem aí perseguição, tá? Então, tendo em vista essas diversas e reiteradas fases de perseguição, aquilo que seria uma das modalidades reconhecidas já internacionalmente do refúgio passou a receber um marco institucional um pouco diferenciado e típico, né, da região latino-americana. Então, o asilo é, né, aquele instituto estabelecido, criado, reconhecido
para dar proteção àquele indivíduo que sofre uma perseguição política imediata. Não pode ser a possibilidade aventada futura de uma perseguição política, mas de uma perseguição política concreta e imediata. O asilo político, ele não pode ser oferecido a ninguém. Tá? O Estado, porque aí supostamente ele estaria, né, no limite de ofender a soberania do outro Estado que quer perseguir esse indivíduo, né? Então ele se indispõe também entre os dois elementos, quer dizer, ele fica, né, digamos assim, neutro, né? E que, caso haja um pedido totalmente motivado pelo indivíduo perseguido, aí sim ele pode prestar o asilo. E esse asilo não é que ele tenha duas fases. Alguns manuais de direito internacional colocavam assim, o asilo se divide em duas fases. Não. O asilo tem duas modalidades, porque não necessariamente uma fase, sabe, leva a outra. Às vezes você pode ficar só numa, não recorrer a outra. Então, o mais correto é falar que o asilo tem duas modalidades. O asilo diplomático, que a gente ouve mais assim falar, também o asilo territorial. No asilo diplomático é quando a pessoa perseguida busca proteção na representação diplomática, pode ser tanto uma embaixada ou consulado de um outro estado, tá? Ainda no território do estado que o persegue. Então, você tem lá, né, um Gutierrez, na época do Equador, que, sendo perseguido pelo né, digamos, pelo novo governo do Equador, no próprio território do Equador, pediu proteção ao Brasil na Embaixada Brasileira em Quito, ainda no território, né, do Equador. Tá? Então, o asilo diplomático é aquele em que a pessoa que sofre perseguição política concreta, imediata, pede proteção na representação diplomática de um outro país, ainda no território do país que o persegue. Asilo territorial é quando essa pessoa já consegue, às vezes, sair do território, né? Ela está perseguida num determinado país, consegue sair para um outro território e aí vai para esse outro estado e pede lá asilo, tá? Territorial. É um asilo diplomático, em termos de instituto, né? É um asilo, mas é chamado de asilo territorial. Bom, ou então ele pode fazer a transição. Sim, nesse caso, há algumas situações em que ele pede o asilo diplomático e aí vai pedir depois o asilo territorial, porque justamente ficar muito tempo numa determinada representação diplomática é complicado. Muitas vezes, quando até a gente fala de um número exacerbado de pessoas, quando houve o golpe de Estado no Chile, então foi uma loucura, porque pensem bem, 73, né? Vários, digamos assim, líderes, né, de esquerda, ativistas que já tinham saído da ditadura brasileira foram para o Chile. Tem a história conhecida do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, várias outras personalidades, e aí houve o golpe de Estado no Chile. Então foi uma debandada de pessoas, ativistas de esquerda, que buscaram proteção em diferentes embaixadas de outros países, tá? Uma vez que houve... Então, como é que você consegue manter essa situação numa repartição que não é uma casa, não é um hotel, é uma repartição burocrática? Como é que você vai dar boas condições de vida, de subsistência daquela pessoa ali por longo tempo? Tá? O caso do Assange, por exemplo, né, foi interessante na Embaixada do Equador, ainda em Londres. O que aconteceu? Já estava sendo comprovado que ele já estava com problemas psicológicos, ele estava com perda já de visão, ele não tinha condições de sair nem para tomar sol. Então, uma série de circunstâncias, né, que não são as circunstâncias ideais. Então, às vezes, a pessoa ela precisa, né, fazer essa transição do asilo diplomático para o asilo territorial. Tá? Nesse caso, tem um elemento, às vezes, que gera um estranhamento, que é a necessidade do salvo-conduto. Quando a pessoa está na representação diplomática de um estado e precisa ir para um outro território. Às vezes vai para o território do próprio estado que tem a representação, ou às vezes vai até para o território de um outro estado
que oferece, né, enfim, pode recebê-lo, o que ele pretende, né, para qual ele pretende ir. Pode ser a coincidência dos mesmos estados ou até território de outro estado. Mas ele precisa sair da representação diplomática. E essa possibilidade digamos assim, de proteção só é garantida naquela circunscrição ali da representação diplomática. Então, como é que ele sai? Tá? Para ir, por exemplo, até um aeroporto, um terminal rodoviário, ferroviário, como é que ele faz isso, né? Para ele poder ir para um outro estado, poder ir para o território do outro estado e usufruir, então, agora do asilo territorial. Pode parecer estranho, mas aí ele vai precisar do salvo-conduto. O estado que oferece essa proteção, que detém a representação diplomática, vai pedir autorização para o estado perseguidor. O estado perseguidor então diz, beleza, você pode tirá-lo do território que eu não vou, né, fazer absolutamente nada. Então eu te dou o salvo-conduto. Então quem fornece o salvo-conduto é o próprio estado perseguidor. Então isso né, digamos assim, é o reconhecimento do direito internacional, né, do Instituto do Direito Internacional, por ambas as partes, uma vez, porque isso se dá, né, num processo ideal e cooperativo, dizer assim, bom, uma vez que lá na origem, né, da consubstanciação da representação diplomática, quando eu mantenho, né, você recebe a minha representação diplomática no seu território, você também entende que esses institutos aí vão poder ter que ser aplicados eventualmente. Alguém vai buscar a proteção na minha representação, uma vez eu não tendo, né, obviamente, facilitado essa obtenção, na época, né, do Gutierrez, houve essa acusação que o Brasil facilitou, já vinha, né, justamente construindo com o Gutierrez essa saída para que ele viesse para a representação brasileira, né, uma forma de você dizer que caberia então ao Equador tomar medidas e não fornecer o salvo-conduto, mas a princípio, né, quando você tem relações diplomáticas, relações internacionais bem conduzidas de uma maneira relativamente pacífica e estável, quando há o reconhecimento do Instituto, você entende que no momento qualquer, uma determinada pessoa pode buscar proteção nessa representação diplomática e você vai ter que, em contrapartida, dar o salvo-conduto para que ela possa sair dessa representação em segurança e, né, conseguir aí o asilo territorial, tá? Então, o salvo-conduto é a autorização que o próprio Estado perseguidor confere ao Estado que está garantindo a proteção lá na representação diplomática, para que ele possa tomar as medidas para que essa pessoa saia da sua representação e vá usufruir, portanto, de maneira mais adequada, né, de um asilo territorial. No próprio Estado que está conferindo a proteção, que detém a representação diplomática ou no território de outro estado. Teve um episódio interessante de um senador boliviano, eu lembro que o sobrenome dele era Pinto, mas eu me recordo do primeiro nome, e que era digamos assim, era um rival político, né? Tinha tentado, parece que, orquestrar um golpe de Estado na Bolívia, e ele então era um opositor do Evo Morales, tá? E ele buscou, ia ser julgado e tal, parece por estar sendo acusado aí de justamente, né, crime político, de estar tentando orquestrar um golpe de Estado no governo Evo Morales, e ele busca proteção na representação diplomática do Brasil. O que acontece? Tá? Ele fica lá muito tempo porque o Evo Morales não dá o salvo-conduto, tá? Ele não permite que ele saia, ele insiste que quem deve julgar ele é um traidor da pátria, quem deve julgar é o governo boliviano. E naquele momento, o Brasil, ainda no governo Dilma, tinha muita proximidade com o governo Evo Morales. E o próprio governo brasileiro, o governo Dilma, não forçou, né, não pressionou a Bolívia para conferir esse salvo-conduto. Então, esse senador ficou mais de um ano, e parece que em situação precária, na representação em La Paz. Isso levou a que um diplomata brasileiro, ali o chefe da representação, buscasse uma fuga
tá? De carro, inclusive, trouxesse sem o salvo-conduto esse senador por Mato Grosso, São Paulo, até o território brasileiro. Obviamente que ele respondeu junto ao Itamaraty por desrespeitar, né, tanto as determinações da sua função, quanto justamente colocar o Brasil numa situação complicada, porque né, como é que o Brasil faz isso sem o salvo-conduto da Bolívia, né? Colocou a Dilma numa situação muito complicada com relação ao Evo Morales, tá? Então, um caso emblemático que depois vocês podem procurar aí como exemplo, tudo bem? Então, essas seriam as dinâmicas do asilo. Com relação ao refúgio, já é um instituto um pouco mais amplo, que tem um reconhecimento internacional, né, mais assim amplo, né, e genérico, que seria aquela possibilidade de você recepcionar qualquer pessoa que esteja sofrendo algum grau de perseguição também. Aí essa perseguição pode ter outras causas, né? Pode ter perseguição até por questões econômicas, de conflitos armados, perseguições por questões até de gênero, né, que hoje você reconhece, situações, por exemplo, né, em que você de segurança, em que você está, no caso muito de colombianos que estão sendo ameaçados por grupos referentes ao narcotráfico e buscam refúgio no Brasil, deixam sua família e tal. E aí tem a discussão até que a professora Deise Ventura inicia no vídeo, nesse primeiro vídeo, da questão do refúgio ambiental, né, que não tem o reconhecimento muito claro pela legislação brasileira, mas que no âmbito internacional já está aí inserido dentre as modalidades de refúgio, tá? E o refúgio, a forma como porque isso, obviamente, a forma como vai ser operacionalizado em cada território diz respeito à soberania do Estado, que está aceitando ou não aquele refugiado. Mas as linhas gerais, os princípios gerais atinentes ao refúgio, estão estabelecidos pela Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E o órgão que vai aplicar e estabelecer as diretrizes conferidas, se vai inclusive atribuir, né, a essa pessoa, a esse migrante aí, né, a condição de refugiado, é o CONARE, que acho que a professora até Deise Ventura menciona no vídeo dela. E é interessante a gente observar dentro das diretrizes da Acnur coisas meio absurdas assim. Você pode entrar logo no site da Acnur que você tem as diretrizes, quem tem direito ou não ao status, né, de refugiado. E eles falam qualquer um, até um criminoso, a princípio, que está sendo julgado, né, ele pode dizer, por exemplo, é um crime porque no meu país a homossexualidade é crime, então é um refúgio que você está buscando por questões de gênero. Então até um condenado, um criminoso no seu país de origem, dependendo das circunstâncias, pode sim ter direito a refúgio. E o que a Acnur coloca só como limite é justamente aquele que está sendo condenado ou perseguido por ter cometido um crime de lesa humanidade, que é o nosso parâmetro que nós importamos também, né, e que está agora norteando como uma base e limite também a nova lei de imigração brasileira. Então, só não deveria ser, né, conferido refúgio para aquele condenado, acusado de crime contra a humanidade, crime de agressão, genocídio, né, enfim, crimes de guerra, que são aqueles de competência lá do artigo 5º, né, do Estatuto de Roma, de competência do Tribunal Penal Internacional. E tem umas diretrizes assim loucas que a gente vê como a perspectiva humanitária, ela tem o seu papel, né? Que assim, que o refugiado não pode ser jogado ao mar, porque no passado, agora obviamente isso tem até uma proibição, a marinha mercante ela é punida por isso, porque alguns comandantes eles também eram responsabilizados e punidos se ao chegassem ao seu destino houvesse lá nos seus porões e tal, né? Refugiados. E aí com receio dessa punição eles mandavam até que esses refugiados fossem jogados ao mar, né? Fossem jogados ao mar. Então a orientação é que deve ser, você deve intermediar, se o seu país decidir não receber, que você deve parar em algum porto, né, enfim, e intermediar a possibilidade de refúgio desse indivíduo em qualquer outra localidade, mas não matá-lo, não jogá-lo ao mar, tá? A necessidade até de um dispositivo internacional falar sobre isso. E um elemento importante também, que acabou sendo incorporado pela nossa nova lei de imigração, é o direito à reunião familiar.
É a Acnur que começa justamente a dispor sobre isso, quer dizer, todo o Estatuto de Refugiados, né, a dinâmica do refúgio, ainda na década de 40, 50, depois de todas as levas dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, que criou justamente essa grande, né, movimentação populacional numa situação de vulnerabilidade e insegurança. Então, eles também cunharam essa dinâmica do direito à reunião familiar, porque às vezes você sai, né, numa situação de urgência por muita, enfim, por da perseguição, pela ameaça à sua vida, e aí não dá tempo de você trazer os seus familiares. Então, essa disposição que é, né, preconizada pela Acnur agora também está sendo adotada pela nossa lei de imigração, que dispõe que, né, você aceita esse refugiado e você deve dar todas as condições possíveis para que ele reúna, né, para os seus ascendentes mais próximos, cônjuges e tal, tá? Descendentes, né? Para que realmente a família se reorganize, se una aí no novo território, em segurança, tá? Bom, então, né, essas são as principais diferenças entre o refúgio e o asilo. Aí eu gostaria só de mencionar essa discussão, né, que eu falei, eu acho que do caso do Ronald Biggs na aula passada, e fiquei de mencionar a questão do Terminal, do filme Terminal, que trabalha com vários elementos aqui que a gente retratou na nossa discussão nessa aula, né? O filme também com Tom Hanks, né? Que eu tinha mencionado A Ponte dos Espiões, quando eu falei de nacionalidade, que também é protagonizado pelo Tom Hanks, e esse Terminal também é protagonizado pelo Tom Hanks. Então, a história de um homem que sai da Cracóvia para os Estados Unidos, e ao chegar nos Estados Unidos tem um golpe lá de Estado, né, na Cracóvia, e aí o que acontece? A Cracóvia, eles criam uma nova república com outro nome, então é como se a Cracóvia não existisse mais. O próprio Estado agora deveria ser passível de reconhecimento. Aí o que acontece? Cabe aos Estados Unidos agora, né, estabelecer se reconhece ou não essa nova república. Então, todos aqueles tratados que ele tinha estabelecido com a Cracóvia anteriormente ficam, né, estão nulos, suspensos, porque não existe supostamente mais aquele país. Então, o próprio sistema de visto não é mais reconhecido, tá, entre esses países. Normalmente eles aplicam isso até para evitar, né, de maneira às vezes até menos tolerante, uma migração, né, mais abrangente tal de pessoas que se refugiem no território. Por mais que existam essas legislações, né, protetivas que orientem a recepção, seja no tocante ao asilo ou refúgio, as lógicas de imigração em geral, porque quando a gente está falando, percebam, em asilo ou refúgio, a gente está falando de pessoas que são obrigadas a saírem do seu território. Até antes, né, quando a gente havia analisado a dinâmica da migração, lato sensu, não, de repente você quer simplesmente morar em outro país por livre e espontânea vontade, você não está sendo premido a, tá? O que a gente tem, então são dinâmicas diferentes. Então, por mais que haja toda uma orientação de recepção daquele que precisa sair, ou mesmo daquele que queira sair, o país também, os países, se valendo do seu ius império, do exercício da sua soberania, estabelecem algumas regras aí que para se proteger um pouco de grandes levas migratórias, igual a gente viu a Europa vivenciar há pouco tempo. Então, os Estados Unidos, suspendeu todos os tratados, inclusive a lógica de visto. Então, o que acontece? Ele não pôde entrar no país, né? Aquele visto que ele tinha para ingressar nos Estados Unidos, no momento da migração, não vale mais. Aí ele tem lá o carimbo de recusado. E ele não podia nem ser deportado, porque a regra internacional, que também é aplicada nos Estados Unidos, como quase um costume internacional, e que agora está muito clara, né, na nossa legislação de imigração, é que ele deveria ser, né, enviado como uma segurança até para ele para o país de origem, mas o país de origem dele não existe mais, tá? E aí ele fica lá vagando pelo terminal, lá pelo aeroporto de Nova York. E o diretor do aeroporto fica louco, fala assim, meu Deus, essa pessoa está sem comer, como é que fica essa situação? A pessoa morando no aeroporto fica desesperado, querendo dar uma solução. Aí ele fica, né, tentando estimular inicialmente essa pessoa, o Tom Hanks a fugir, tá?
Mas o Tom Hanks é um cara, né, que ele se adaptou lá à condição, ele não tem interesse nenhum em fugir para cá, ele não quer ficar irregular, ele quer ter condições de cumprir lá a missão, né, qual ele veio cumprir, foi cumprir nos Estados Unidos. E ele não foge, porque se ele fugisse, aí ele seria preso, poderia ser caso depois de extradição, que fosse, ou expulsão, mas não seria mais aí um problema nas mãos do diretor lá, né, do aeroporto, do terminal lá em Nova York, tá? Bom, e aí foi pensado, só colocando essa questão do asilo, ele tem a ideia, né, do asilo. Bom, já sei, eu vou conseguir fazer ele sair, porque o que esse agente, né, do governo americano e que era né, o diretor ali, o chefe do aeroporto, queria era que ele não ficasse mais no aeroporto na última instância. Era isso, né? Saísse ele da alçada dele. A pessoa já sei, ele pode pedir um asilo no Brasil, nos Estados Unidos, porque aí não é mais responsabilidade minha. Ele pode sair e tal, se for conferido o asilo, e vai ficar aí nos Estados Unidos. Né? Bom, aí ele tenta justamente criar um ambiente, porque a gente está vendo aqui supostamente um burocrata correto, né, que entende a legislação e vai aplicá-la corretamente. Ele sabe que ele não pode oferecer o asilo, então ele chama um tradutor e fala: olha, vamos conversar aqui. Você não acha que agora a Cracóvia tem um ambiente, apresenta um ambiente muito hostil para você, né? Que você está correndo risco de se você voltar para Cracóvia, querendo quase que fazer com que ele pedisse o asilo. Mas o tempo todo, né, fica uma coisa até meio engraçada, assim, o Tom Hanks diz, não, Cracóvia é excelente, eu amo Cracóvia, eu quero voltar para Cracóvia. Então, ele não pede, tá, o asilo e nem o representante americano pode oferecer o asilo não se oferece. Inclusive, a gente viu em vários filmes, aqueles filmes, né, que fica uma coisa até um pouco estranha, a pessoa sendo perseguida e fugindo de tiros e tal, e aquela, né, os policiais ali, né, que ficam salvaguardando, protegendo a representação diplomática do país, não fazem nada. Mas ele toca o território ali, né, a circunscrição da embaixada, do consulado, da representação diplomática, aí os representantes já falam, não, aí aqui já é a nossa, né, a nossa autoridade, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre asilo, do direito, né, direito ao asilo com mais calma, mas enfim, isso é uma diretriz genérica que é importante saber. Então, nesse filme do Terminal, a gente viu que não foi possível também deportar, não foi possível expulsar nem extraditar, e ele também não pediu asilo. Então, só depois que a situação na Cracóvia se recompôs, é que aquele visto dele voltou a, né, a ser válido e ele pôde sair e tal, obter lá o autógrafo do músico de jazz que ele queria para homenagear o pai e voltar ao seu país, tá? Então é um filme que também nos serve para ilustrar alguns desses institutos, tá bom? Agora, eu até ia falar menos, né? Desculpa até que eu cortei algumas coisas, fui seguindo a legislação de forma rápida para a gente poder chegar logo a fontes de direito internacional, porque a gente já tem aí mais de 50 minutos de aula. E então vamos falar sobre as fontes de direito internacional, logo passar para a unidade 3, tá? E não vai dar tempo para eu me alongar muito, mas eu vou dar então uma aula mais aprofundada sobre fontes, especificamente também o processo de aprovação dos tratados, que vai ser a próxima, né? E tratados de direitos humanos. Mas eu já vou logo falando com vocês que a partir de agora duas normas são fundamentais, tá? Para vocês acompanharem a discussão sobre fontes. O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurisdicional da ONU, e a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, que vai estabelecer as regras sobre tratados internacionais, tá bom? Então, essas são as duas normas aí fundamentais para a gente estudar essa unidade 3 por enquanto, agora, né? E a gente vai começar então falando sobre o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas, que apresenta lá as fontes. Antes de dispor sobre cada uma das fontes ali reconhecidas no artigo 38, é importante a gente voltar para aquela consideração enfim,
que tem a ver com a própria natureza desse direito internacional que nós estamos estudando, de que o direito internacional tem uma dinâmica, uma matriz consuetudinária, tá? Costumeira. Antes até, porque como a perspectiva voluntária é fundamental, mesmo que você tenha tratados internacionais, supostamente se não houver, né, aquela dinâmica, né, de conjugação de uma vontade orgânica, de reconhecimento, de cumprimento dessas normas, muitas vezes eles podem não ser aplicados. Então o costume sempre funcionou como mola mestra, né, tendo em vista a própria lógica intrínseca do direito internacional. Os estados reconhecendo como necessária aquela conduta, eles agem daquela maneira, tá? Então, o costume sempre foi uma norma fundamental para o direito internacional e hoje até nós temos também o reconhecimento dos princípios, tá? Por quê? Porque dentro de uma perspectiva de maior estabilidade, inclusive dos tratados, para que haja, né, um movimento de normatização mais estável e mais uniforme do direito internacional, porque para não haver depois, né, a formulação de tratados aleatórios, a dinâmica da consolidação dos princípios como base fundamental também, tanto para as condutas, né, costumeiras, quanto para depois os tratados, normas escritas, ganharam também grande destaque e força, tá? No âmbito até de organismos internacionais. Então a gente tem duas fontes fundamentais aí que acabam ganhando um destaque um pouco diferente, a gente vai analisar isso na próxima aula, no direito internacional do que no direito interno. Os princípios até que são, né, muito importantes também no direito doméstico, mas os costumes, eles têm aí, né, uma importância diferenciada para o direito internacional, tendo em vista toda a sua matriz e sua lógica intrínseca. O direito internacional é um direito eminentemente consuetudinário, costumeiro, tá? Então, a gente tem a possibilidade de um costume até revogar uma norma escrita, que seria um tratado internacional, que muita gente acaba fazendo uma correlação direta com as leis, né, no âmbito interno, e gera um estranhamento. Nossa, porque o costume no âmbito interno não pode revogar uma lei. Mas isso acontece no âmbito internacional? Acontece por toda aquela dinâmica daquela gênese diferenciada das normas no direito internacional, que não tem um órgão internacional que qualifique a norma de forma diferente, né? O que há em comum com a produção de todas as normas do âmbito internacional é a vontade dos sujeitos reconhecidos pelo direito internacional. E todos são, né, no tocante à expressão dessas normas, se estão qualificados para exprimir essa vontade, eles podem ali atuar na confecção daquela norma igualmente. Então, um costume não necessariamente está abaixo de um tratado em termos de expressão da vontade. Pelo contrário, ele tem a possibilidade até de se tornar mais abrangente e mais reconhecido do que um tratado ali entre 2, 3, 4 estados, tá? Então, no âmbito internacional, um costume, ele pode até revogar um tratado, uma norma escrita, tá bom? Esse é um primeiro elemento que já mostra aí uma dinâmica diferenciada. O professor Antônio Augusto Cansado Trindade tem aí nos seus cadernos de estudo da Academia lá do Direito Internacional e da Fundação Alexandre Guzmão, todo um trabalho sobre a importância dos princípios hoje no âmbito internacional. A gente vai falar sobre isso, dos costumes e dos princípios também. Mas, então, voltando ao artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, a gente tem ali, né, um grupo, digamos assim, um rol de fontes reconhecidas. A gente tem convenções ou tratados, costumes, princípios, né, do direito internacional. Nós temos ali também doutrina e jurisprudência como forma auxiliar e a equidade se as partes assim concordarem, tá bom? Esses são as fontes que estão ali reconhecidas que poderiam ser utilizadas pelos juízes da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. Por que passou a ser um artigo tão importante, exemplificativo das fontes de direito internacional? Porque durante muito tempo a Corte Internacional de Justiça foi a única corte que, né, abrangente internacional reconhecida pelos atores no âmbito internacional. Tá? Porque foi antes até do processo de internacionalização dos direitos humanos, então você não tinha ainda a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, foi criada em 46, né, o estatuto dela é de 46, ela vai herdar todo o arcabouço jurídico também da Liga das Nações, o Tribunal da Liga das Nações, e ela, então, né, digamos, é o tribunal da principal organização internacional
reconhecida né, pelos estados da maior, né, e aí parte da maior organização que dirimiria conflitos entre estados no âmbito internacional, tá? Então passou a ser quase que digamos, uma disposição, digamos assim, representativa, né, da vontade dos estados, dos atores no âmbito internacional. E aí passou a ser modelo para a identificação de fontes no âmbito internacional. O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. E aí nós temos, vocês abrindo esse dispositivo, vocês vão ver lá, tá? Convenções, doutrina, princípios, doutrina e jurisprudência de forma auxiliar, já colocando como fontes não primárias e secundárias, e também a possibilidade dos juízes decidirem de acordo com a equidade, ou seja, com seu senso particular de justiça, se as partes concordarem. Aí nós temos uma discussão se esse rol é um rol que estabelece algum tipo de hierarquia, né? Que os tratados ou convenções estariam em primeiro lugar, os costumes em segundo, os princípios gerais de direito, e aí seria direito internacional ou direito nacional, já vi que seria direito internacional também, né? A gente já sabe que estariam acima da doutrina e da jurisprudência, que são só auxiliares, mas será que entre esses três primeiros, convenções ou tratados, costumes, princípios gerais de direito, há uma hierarquia sugerida? Então, esse debate que a gente vai conduzir na próxima aula, vamos começar a falar de tratados, da forma como o Brasil incorpora os tratados e a discussão sobre os tratados de direitos humanos. Então, a próxima aula vai ser muito importante e é importante que vocês tenham aí também a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, além do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Mas eu já adianto para vocês que a doutrina majoritária entende que não há hierarquia entre essas três primeiras fontes, as três entre si. A hierarquia entre elas e as fontes, digamos assim, as fontes que seriam auxiliares, tá? Entre as fontes primárias, entre elas, né, não haveria hierarquia, haveria entre essas fontes e as auxiliares, doutrina e jurisprudência, tá ok? Mas nós voltamos na próxima aula. Um abraço aí a todas e todos.